Que a paz de Jesus nos envolva, como já dissemos na terça, aquela paz que Ele nos deu. Vamos cumprimentar nossos queridos colegas internautas que estarão do outro lado ouvindo, quiçá desenvolvendo um pouquinho mais do conhecimento. Aos nossos colegas ouvintes da Melodia Web e da Rádio Esperança. E, obviamente, aos nossos queridos colegas aqui presentes, encarnados e aos desencarnados, que parece que o número é bem maior. Na terça-feira, ao final da palestra, eu disse um versinho. Uma colega me cobrou que ela não ouviu muito bem. Foi um versinho surgido na hora. Estudando o Espiritismo, aprendi duas grandes verdades. Não há como negar a reencarnação, nem estar bem sem a prática da caridade. Se eu disse naquele verso, reencarnação é a caridade, na terça nós falamos da caridade. Obviamente hoje eu me vejo, entre aspas, obrigado a falar da reencarnação. Tá? Não é um tema tão divertido como falar da caridade, mas é um tema também que dá para a gente passar esses 45 minutos juntos. Para isso, nós vamos primeiro nos lembrar dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a deísta, seria aquela que nós todos defendemos a existência de Deus. A espiritualista, que é aquela que diz da existência da alma. Não diz espiritista, diz espiritualista, que são todas as religiões ou irmãs que também defendem a existência de uma alma, né? A imortalidade da alma, porque há aqueles que acreditam que morreu, desencarnou, tudo acabou-se. Temos da comunicação dos espíritos, ou seja, que os espíritos podem nos trazer mensagem, podem nos falar. Uma das provas nossas é o próprio Livro dos Espíritos, que não foi escrito pelo raciocínio de Hipólito, né, ou nosso Kardec, mas foi ditado pelos Espíritos. Para nós, que aliás será o tema, o renascimento deste Espírito, ou a reencarnação desse Espírito, ou a palingenese, palin em grego quer dizer de novo, gnomos ou genésia, que seria a continuidade, quer dizer gerar. Então, gerar de novo, renascer de novo. Ou seja, nós defendemos, acreditamos na reencarnação. E a evolução do homem, que é, obviamente, o motivo da nossa busca, da nossa transformação moral. Nós temos que lembrar também que a reencarnação não é um tema de nós espíritas, não fomos nós que criamos dizer a reencarnação existe. Não é com o lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857 que surgiu essa defesa. Ela sempre existiu. Por exemplo, nós temos a mania de dizer que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Seria o mesmo que nós dissermos que o Espiritismo é o cristianismo primitivo. Porque no começo, quando era chamado de Boa Nova, a reencarnação ela era defendida com garra. Nós tivemos um sábio, Orígenes,
que escreveu até um livro chamado Princípio, e ele dizia, cada alma vem a este mundo fortificada pelas suas vitórias ou pelas suas fraquezas da vida anterior. Seu trabalho nesse mundo é que vai determinar a sua vida na vida futura. E ele era, e é ainda, né, muito estudado pelos teólogos cristãos. Mas isso veio mexer com a meia dúzia, como sempre, né? Ela sempre tem uma meia dúzia de pessoas que ficam meio sentindo prejudicada. E nós tínhamos um imperador, né, que era cristão, casado com uma ex-cortesã. Cortesã, para os colegas que não têm conhecimento do termo, é o que nós hoje chamaríamos de mulher da vida. Aquelas irmãs nossas da chamada vida fácil, que eu acho que é uma vida das mais tristes e difíceis. Ela, Teodora, que em alguns livros vem o nome de Teodósia, tendo sido ela uma prostituta e alçado o cargo de imperatriz, as ex-colegas dela se sentiam orgulhosas de ter lá num descargo mais alto, né, em Constantinopla, que é hoje chamado Istambul, né, a capital da Turquia, representando elas, representando, claro, né, de uma forma... é igual a pessoa que chega aqui, assim, às vezes, para pedir alguma coisa, fala, eu sou muito amigo do Aguinaldo, né, achando que com isso ele já está salvo, ele já vai receber tudo que ele acha de direito. E não é bem assim. E as prostitutas achavam. E ela se sentia ofendida, de tal forma que ela mandou que matassem as prostitutas que ali haviam e da região, em torno de 500. Então, aquelas pessoas que defendiam a reencarnação e tinham mais achego, falavam, você vai renascer por 500 vezes para pagar cada vida que você ceifou. E desta forma, você vai nascer além, ou seja, fora dos castelos, para passar uma vida de privação. Ela temeu isto. Então, influenciada com essa ideia, ela começou a curtir na cabeça de Constantino que fizesse negar a existência da reencarnação. E ele, com todo o seu poder, havia uma divisão daqueles defensores firmes de Orígenes, né? Aquele que nós acabamos de citar, o escritor do livro Princípios, e havia aquela turma que Maria vai com as outras, né? Onde o imperador fosse, ele ia. Ele conseguiu que se fizesse o 5º concílio de Constantinopla II. Por que 5º concílio? Nós tínhamos havido outros 4 anteriores, né? Inclusive 2 muito conhecidos, os concílios de Nicéia, que um deles é onde a igreja vem reconhecer Maria como a Virgem Maria, né? E nesse concílio, ele tinha 165 pessoas do lado dele e apenas 5 defendendo Orígenes. E ele conseguiu obrigar que a igreja católica, né, que era a igreja dominante, passasse a negar a reencarnação. Aquele que se dissesse que a reencarnação existia era considerado herege. O que é um herege? Recentemente nós tivemos aqui no Brasil a excomunhão de um padre lá no norte que defendeu uma ideia. Então, seria excomungado da igreja. Este é o herege. Então, foi a partir daí que deixou de existir para a Igreja Católica a reencarnação. Muito bem. Para a igreja, além de agradar Teodora e Justiniano, o que mais que interessava a negação
da reencarnação. Ora, se falássemos da reencarnação, você falhou, né, Pavan? Você fez coisa errada. Então, o que acontece? Você vai reencarnar, vai pagar. Você foi boazinha. Aí o que acontece? Você vai vir e vai ser melhor ainda. A igreja não ia levar vantagem. Mas, se persistíssemos com a ideia do céu e do inferno, haveria uma pressão. Qual a pressão? Se você, meu querido Frigo, pagar para a igreja, você fez escolha, você foi dançar o carnaval, deixou a coitadinha lá em casa, né, cozinhando, cuidando da casa, bagunçou à vontade. Mas se você der uma boa leitoa para a igreja, você vai ter um mês totalmente de faça o que você quiser, tranquilo, certo? Você fez uma arte maior, aí você doa para a igreja um pedaço das suas terras. Então pode errar o resto da sua vida que você está perdoado. Seu lugarzinho lá no céu está garantido. Se você não fizer isso, tem lá um diabinho com um espeto com 4 dentes, um caldeirão com azeite fervente. Eu só queria que alguém me explicasse onde que o diabo arruma tanta lenha. Hoje o Ibama ia dar-lhe uma multa daquela, né? Somente se fosse cortada na Amazônia. E você ia para o inferno. Então, a existência da indulgência era o carro-chefe da igreja. Foi daí que surgiram nossos irmãos, que eu ainda continuo defendendo, nós falamos de evangélicos, mas eu estudei para padre, eu era evangélico, porque eu estudei nos evangelhos. A minha mãe era da igreja que está no Brasil, era evangélica, porque ela estudava nos evangelhos. E eu sou espírita, graças ao bom Deus, aqui eu vim compreender as coisas que eu procurava e continuo estudando os evangelhos. Também sou evangélico, continuo evangélico. Então, nossos irmãos, que eu chamo de protestantes, porque Martim Lutero protestou justamente contra essas indulgências, não achava correto quem pagava menos ter só uma chancezinha, quem pagava mais ter muito, é que surgiram essas nossas irmãs, né? As igrejas protestantes, hoje conhecidas por evangélico. Mas não é nosso tema. Por outro lado, nós tínhamos um sábio, que quem adora matemática deve conhecer ele, o famoso Teorema de Pitágoras. Então, Pitágoras também defendia a reencarnação. Nós estamos deixando a religião de lado, entre aspas, um cientista, né? Só que ele tinha um pequeno porém. Ele defendia dentro da mente psicose. Ou palavrinha, né? Mente psicose. O que é a mente psicose? São aqueles defensores de que o espírito tanto poderia animar um corpo humano como de um animal, ou vice-versa. É daí que nós temos, no Antigo Egito, parte dele ainda hoje, o gato como adorado, né? Além dos outros animais, mas o gato para eles. Nós temos na Índia a vaca e outros animais, inclusive a barata. Eu acho que quem assiste aquele Canal 4 lá, o Geográfico, lá, passou esse tempo agora num templo lá, os caras comendo junto com o rato dentro do próprio prato, amando os ratos, estimando os ratos, macacos em outros lugares, né? São essas pessoas que eu não vou matar essa barata que pode ser minha filha. Aí eu matava que pode ser sua sogra. Então, essas pessoas pensavam assim, né? Você ri, mas não pode matar não, pode ser a sogrinha. Muito bem, nós estamos vendo então que não é o Espiritismo quem criou a tese da reencarnação. Vamos buscar um livro que vai falar também, provar, não é só falar, provar da reencarnação. Paulo disse muito, Pedro também disse. Aliás, Pedro falar da reencarnação foi numa sexta-feira estudando o livro Doenças das Almas, eu comentei com os colegas, falando, eu leio tanto
assim, e eu não sabia que Pedro também tinha feito uma defesa muito grande. E nesse livro escrito por um médico, tem uma passagem lá, na página 96, que Pedro cita um trecho falando da reencarnação. Mas nós não vamos nos ater a isto, dado a exiguidade do tempo. Vamos só citar as páginas e vocês vão ler em casa, tá? Ao invés de ficar lendo lá, vendo da Atena, dá uma olhadinha lá em Marcos, capítulo 18, versículo de 10 a 12, que é quando os discípulos perguntam para ele, Elias não haveria de vir? E Jesus disse, em verdade vos digo que ele já veio, e os homens não o reconheceram. Os discípulos entenderam então que o mestre falava de João Batista. Depois nós vamos ter em João capítulo 3, versículo de 1 a 12, quando Jesus conversa com Nicodemos. E Nicodemos pergunta para ele como ele haveria de se crescer, né? Moralmente, espiritualmente. E ele fala, em verdade vos digo, que tereis que nascer de novo. Nós temos essa que é a minha paixão, não sei porque eu sou chegado nessa parte, dessa citação, em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17, quando o nosso querido mestre maior pergunta aos discípulos, que dizem os homens, quem é o filho do homem? E aí eles respondem, uns dizem que sois Elias, outros que sois Jeremias, e outros ainda que sois alguns dos apóstolos, alguns dos profetas. Ora, para que Jesus tivesse sido Elias, Jeremias ou algum dos profetas, era necessário que eles tivessem reencarnado. Não faz parte da palestra, mas vamos dar continuidade só para facilitar um negocinho. Aí é quando ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão responde, vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí ele diz, bendita sois a vós que te falou, porque em verdade vos digo, não foi tu que vos disseste, mas meu Pai que estás no céu. Meus queridos, vejam aí o que? A mediunidade. Jesus estava falando naquele momento, você está falando por um espírito. Aí é quando ele disse, vos digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que nós fizemos? Viemos dizer que Pedro foi o primeiro papa da igreja, foi isso, foi aquilo. E na verdade, Jesus estava falando sobre esta pedra, ou seja, sobre a mediunidade. Ele edificaria a igreja. Mas nós não entendemos e aguardamos 1800 anos para começarmos a trabalhar em cima disso. Quando Pedro diz, tu és o Cristo ungido, ele quis dizer o escolhido de Deus. Por isso nós falamos preguiçosamente Jesus Cristo, quando nós deveríamos dizer Jesus, o Cristo. Ou seja, Jesus, o escolhido, o ungido, que é uma palavra em sânscrito. Bom, qual o motivo, então, que Deus nos deu a reencarnação? Por que nós temos que passar? Minha irmã já me fez essa pergunta trocentas vezes. Eu estou enjoada de sofrer, eu não quero mais passar por isso. Por que Deus é ruim? Eu vou ter que voltar aqui de novo. Desse dia eu brinquei com ela, se você quiser voltar aqui, tu vai se caprichando para melhorar, vai jogando essa latinha amarela aí, que é daquela tal de desce redondo fora, porque Jesus disse que os bons herdarão a terra. E se tu não for caprichada, não, minha filha, você não vai vir para cá não, tem um outro lugar te esperando. Bem brincadeira assim, né? Tomara que ela esteja me ouvindo, que ela vai me xingar em casa. Seria a depuração das nossas imperfeições. Vamos nos melhorar,
cada vez mais. E a justiça divina, porque as condições que ela dá para o Dorival, ela tem que conceder também para o nosso irmão, tem que conceder para a nossa irmã. Então, a reencarnação trabalha em cima disso, em cima de auxiliar-nos a que nós possamos crescer. Vamos dizer que nós, de repente, falamos assim, não tem reencarnação. Isso não existe. Vamos trabalhar em cima dos nossos irmãos panteístas. Pan é um radical grego que quer dizer todo. Panteísta é aquele que defende. Ele é espiritualista, ele acredita na alma, acredita na continuidade da vida da alma. Só que, com um probleminha. Quando nós morremos para um ou desencarnamos para outro, aliás, morrer e desencarnar são coisas diferentes, nós voltaríamos para um todo, onde todas as almas ali estão. Poderia ser? Até que poderia, né? Mas então, por que nós vamos ter o empenho da nossa melhora, da nossa transformação íntima? Se eu vou bater com as 9 e eu vou para o mesmo lugar que vai o Dorival, vou para o mesmo lugar que vai o Hitler, pelo mesmo lugar que vai Osama Bin Laden, né? E outros. Então, perderia o sentido desse sacrifício que a gente passa, dessa luta que a gente faz por ser honesto, né? Nós temos aqueles que negam a reencarnação pelo esse fato que eu acabei de brincar sobre a minha irmã. Ai, meu Deus, mas eu vou ter que passar tudo de novo. Eu não quero sofrer, eu não quero mais para a favela. Eu não quero. Mas, está vendo? Eu nego, mas eu não tenho alicerce para dizer no que eu estou fazendo essa negação. Eu não tenho um arrimo, nem religiosa, nem científica. Eu nego pelo simples fato de negar. Então, a planta que não tem uma raiz, qualquer soprinho do vento, ela vai cair. Nós temos aquele grupo que quer aceitar a reencarnação, mas ele tem um pavor tão grande da morte como se ela existisse. Paulo de Tarso diz, morte, ó morte, onde estão os teus grilhões? A morte não existe. O que perece é essa casca. Como dizia Castro Alves, né? Alimento de seres sarcófagos, ou seja, de vermes. Mas, a partir do momento que o espírito é criado, ele é eterno. O espírito tem começo, tem a criação, mas não tem fim. Então ele vai reencarnar quantas vezes preciso for. E a esses que negam, vamos fazer uma perguntinha para eles. Você pode me explicar, meu querido Rafael, se você nega a reencarnação, por que ele quer ser contabilista? Eu quero ser advogado, Aguinaldo quer ser médico, o outro quer ser gari, o outro quer ser engenheiro, o outro quer ser fazendeiro. Essas diferenças de aptidões profissionais, as diferenças culturais. Por que um inventou um avião, um avião, para que nós vamos tão difícil, né? Por que um inventou essa garrafa plástica aqui, ó? Se jogar no chão não vai quebrar, não é? Um copo, antes a gente bebia água ali assim, agora nós temos um copo que a gente enche ele do líquido e toma. Porque se ele fosse pendeira, furadinho, a água não ia parar. Então, seja qual for, né, a invenção, é um sábio. E nós temos o nosso irmão selvagem, nós temos o nosso irmão que não tem o menor conhecimento. Me explica, por que dentro de uma casa
Eu tenho 2, 4, 5, 6 filhos, e nenhum tem o mesmo caminhar. Eu dei a eles o mesmo carinho, o mesmo pão, o mesmo beijo. Eu não mudei de boca para beijar. A mesma educação, o mesmo alimento físico e espiritual. Um vai seguir para a esquerda, outro vai seguir para a direita, outro sobe, outro desce. Infeliz do que desce, mas vai descer. Como nós vamos explicar isso? Como nós vamos explicar não ter tanta sabedoria? O outro vai na escola e continua. Eu não sei se ele está apaixonado pela professora, que não quer passar de ano para continuar ao lado dela, ou se ele não tem capacidade. Aquele que tem uma saúde maravilhosa, o outro irmão, ela nasceu já tetraplégico, nasceu com um problema mental. Que Deus é esse? Que me dá tanta saúde, me dá o meu irmão ali, um debilóide? Que explicação eu posso dar? Deus está punindo, mas punindo o quê? Se não tem um porquê ele melhorar, não tem porquê ele ser pior. A transformação moral, um comportamento de um filho diante de um comportamento do outro. E outra coisinha facinha, a diferença do tempo de desencarne. Nós temos aqui o nosso decano do casa, 80 anos, Dorival, um exemplo para nós todos nos espelhamos dele. Mas quantas crianças Dorival pode descrever? Não vamos dizer nos 80, porque ele também foi criança, mas vamos dizer nos 70 anos anteriores, ele viu desencarnar. Quantos amigos ele perdeu com 20 anos, 19 anos, 15 anos, 10 anos? Por que essa diferença? Por que a diferença no estilo do desencarnar? Por que que um vai desencarnar de uma morte natural? O que é uma morte natural? É quando se escoa todo o princípio vital. A pessoa vai perdendo o princípio vital que nos acompanha no reencarnar, né? E vai escoando, aquela pessoa vai ficando fraca, toda senil, toda inteligência, toda a bondade. E numa bela noite, eu olho e falo, você fica aí, ó, os bichinhos vão te comer, que eu estou indo embora. Desencarna assim como um passarinho, tranquilo. E outros desencarnam numa batida violenta de um veículo, num terremoto, numa queda de avião. Outros ainda jogam uma cordinha, né, numa árvore, se enforca, dá um tiro na cabeça. E outros estão lá trabalhando no comércio, um ladrão chega lá, gasta um mísero R$50, dá-lhe um tiro na cabeça. Então, como que nós vamos explicar isso? Dentro do que nós sabemos que Deus é bondade, é perfeição. Se desencarnar e não desencarnar são teses, por que nós não ficarmos com a tese mais propícia, que é a que Deus, na sua bondade e misericórdia, nos dá a chance de voltarmos e buscarmos recuperar nossas falhas. Na lei brasileira, o Código Civil Penal, uma pessoa que pratica um crime, 2, 10, 20, 50, ele pode ser condenado a pagar uma cestinha básica, a ter que comparecer no fórum, a ter essa ou aquela punição, ou ficar excluso por 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas nunca acima de 30 anos. Se aquele rapaz que foi condenado lá no Pará a 600 e poucos anos, se ele tivesse vida para cumprir, né, 600 e poucos, ele não pode passar de 30 anos preso. Como nós podemos pensar em um pai de sabedoria plena, de bondade perfeita, condenar a sua criação a passar peronia secula seculorum, ou seja,
eternamente atirado ao inferno, sem chance, sem oportunidade. Como poderia esse pai, de bondade e misericórdia, dar a uma mãe que tem 3 filhos, onde 2 filhos foram uma maravilha, seguir os ensinamentos, seguir o caminho do bem, mais um, qual família que não tem um? Seguiu o caminho desvirtuado, seguiu a trilha obscura, foi perverso, foi assassino, foi traficante. E essa mãe, obviamente, fazendo seu percurso aqui, dentro de uma moralidade, dentro de uma vida correta, obviamente, se nós formos pensar como lá atrás, ela vai merecer o céu. Eu pergunto, esta mãe, lá no céu, olhando seu filho lá embaixo, no caldeirão do capeta, pulando no azeite quente, ela estaria feliz? Haveria para essa mãe um céu? Haveria para essa mãe uma tranquilidade? Uma paz? Não é mais fácil nós pensarmos que esses 2 irmãos seguiram um caminho e aquele que errou, Deus vai lhe dar a oportunidade de voltar quantas vezes necessária for, porque falamos há pouco, o Espírito é eterno, não tenha pressa. Na pergunta, que eu não costumo colocar pergunta, costumo colocar item, porque se nós formos ler o livro dos Espíritos com atenção, nós vamos ver que algumas não são perguntas, mas são itens, por exemplo, a 222, mas na pergunta 178, ou seja, para mim o item 178, é dito, o Espírito jamais regride. Então nós podemos desencarnar sem medo, que na outra nós não vamos ser pior do que nós somos nessa. Nós poderemos sim passar provações um tanto quanto mais difícil, mas o Espírito, para ele, não. Ele vai estar naquele ponto que ele parou, para cima quando ele voltar. Porque às vezes nessa encarnação, dentro da nossa mania de pensar que ser feliz é ter uma BMW, uma mansão no Dama, uma fazenda cheia de gado, né? Eu poder viajar de helicóptero é minha paixão. Andar num transatlântico, né? Ter toda a mordomia da vida, isso é a felicidade. Então, o que acontece? Quando nós vemos algum irmão nosso que vem na fila pegar uma cestinha, um tomate, uma berinjela, um repolho, para ter seu alimento da semana, nós achamos que ele é infeliz. E hoje, não vou citar o nome que eu estou procurando aqui, mas não consegui vê-la. Ao chegar, uma senhora estava conversando comigo e ela ainda disse que a filha tem pedido para ela vir no centro, que ela está precisando vir no centro, e a filha lhe disse, se a senhora estiver presente, por favor, não fique preocupado que eu não vou indicar. E a filha lhe disse, mãe, por que a senhora vive nessa depressão, nessa angústia? A senhora tem uma boa casa sua, a senhora tem seu carro seu, a senhora tem seu trabalho, a senhora tem seus filhos que te amam, e a senhora vive nessa depressão. É a falta de fé, a falta de acreditar que ela tem uma vida melhor e maior que esta. Se ela está angustiada porque está lhe faltando um bem, um passeio, uma viagem para a Europa que ela sonhava, certo? Ela tem que lembrar que tem gente que para ir para o trabalho pega 4 ônibus. Nós temos assistido aqui que pega 4 ônibus para vir buscar essa cestinha, mora daqui lá, porque eu fui lá, 18 quilômetros. São, depois que termina a Avenida Mirassolândia, mais 7 quilômetros para lá. E essa pessoa é feliz, está aqui no sábado rindo até aqui. A esposa está com o braço quebrado há não sei quantos anos.
E ele vem com ela aqui para levar aquela cestinha na felicidade. Então, nós temos para acreditar em um Deus maior, que não é o nós termos hoje aqui que nos faz feliz, que nos vai fazer do lado de lá maiores. Aquele que nós hoje damos ordem, olhamos por cima, quando retornarmos do lado de lá, poderão ser aqueles que vão nos dirigir, poderão ser aqueles que nós vamos ter que erguer a cabeça para olhar. Nós temos que buscar, então, levar nesse entendimento dos ensinamentos de Jesus, que a nossa vida não fica circunscrita nisso aqui. Aqui é uma passagem, e que nós vamos retornar para cá. E por isso nós precisamos também de perder outra mania, de falar, nós precisamos de cuidar da terra, a agressão que está tendo com a terra, como que vai ser para os nossos filhos, os nossos netos? Ora, que nossos filhos, nossos netos, se nós crermos na reencarnação, como ficará a terra para nós quando aqui regressarmos, quando nós voltarmos aqui novamente? O que é que nós deixamos para nós? Se nós sairmos de casa correndo para qualquer atividade e largarmos a pia suja, cheia de prato, cheia de panela, mosquito voando, barata dando uma visitadinha ali, nós vamos chegar, se não tiver ninguém em casa, nós vamos encontrar a pia suja, não vamos? Bagunçada. Mas se nós sairmos de casa e deixar tudo limpinho, prontinho, a não ser que chegue algum ladrão lá e faça uma boa refeição, nós vamos encontrar tudo limpinho, tudo arrumado. É isso que nós devemos pensar da reencarnação. A reencarnação é a oportunidade que Deus nos dá de nós buscarmos a nossa melhoria íntima, a nossa transformação, a nossa recomposição para aqueles com quais nós convivemos, aqueles que nós especiamos numa vida passada. Quando falamos em vida passada, não é da última, pode ser há 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, 3000 anos atrás, não importa. Um dia nós haveremos de ter que reajustar. Quando perguntaram ao Chico Xavier por que ele não fazia uma cirurgia mediúnica com a vista dele para acabar aquele problema, né? Ele disse, não, eu estou bem assim, estou fazendo um acerto de conta de 1000 anos passados. Mas eu, particularmente, não tenho conhecimento qual foi essa conta que ele teve que acertar. Mas ele dizia assim. Então não importa a época, mas nós vamos nos redimir, pequena que seja. E nós sabemos qual o espírito maior que nós temos conhecimento da atualidade, né, do que o nosso Chico. Nós temos que aprender que também não podemos ter medo de ser felizes. Nós precisamos de viver para esta vida nossa aqui como se nós fôssemos eternos, mas viver para o nosso espírito como se nós fôssemos ser chamados pela trombeta da morte a qualquer instante. Há pessoas que me dizem assim, a respeito de comer carne, né? Até quinta-feira a gente brincava isso ali antes da nossa reunião. Hitler era vegetariano, vocês sabiam? E Chico Xavier comia tranquilamente seu carrezinho, seu pedacinho de frango. Quem tiver alguma dúvida não precisa de Uberaba, não. É só perguntar para a turma do DASEC que foi lá com a gente, outros colegas que foram, inclusive um que está presente aqui, o seu Rafael, que fez questão de perguntar isso para o Eurípides, né, Rafael, na minha frente, porque o Aguinaldo disse que um açougueiro tinha contado essa história que o Chico comia carne e muita gente duvidou. O Rafael me desafiou, entre aspas, né, Rafinha? Foi bom? Perguntou para o Eurípides, ele falou, papai adorava um carrezinho de porco. Foi ou não foi? Então não é o que a gente vai comer que vai nos alterar, que vai fazer nós chegarmos do lado de lá puros, ou quando retornarmos aqui puros. É a nossa transformação moral, a nossa transformação íntima. E para isto, talvez essa palestra deveria ter sido feita na terça
E hoje falar da caridade, porque nós espíritas defendemos que fora da caridade não há salvação, não é fora do espírito que não há salvação. Ou seja, a caridade vem nos ensinar a como compartilhar com o nosso outro. O nosso outro não é aquele que a gente vem aqui para dar uma cestinha, às vezes até sem olhar no olhar dele, não. É aquele que convive com nós 24 horas em casa, é aquele que convive com nós no trabalho e, obviamente, aquele que convive conosco aqui. Nós falamos na terça-feira que a escola da caridade, principalmente nós aqui, é a que nos ensina mais em tudo, porque nós aprendemos a trabalhar em equipe quando um tem um ponto de vista, o outro tem outro ponto de vista, o outro tem outro. E nós quatro temos que trabalhar em grupo, nós quatro temos que defender aquele trabalho e não nossas ideias. Nós temos que abraçar aquele que acabou de falar para nós: você sentou nessa cadeira e ela é minha, levante e senta naquela. E a gente não se melindrar. Nós temos que aprender, quando viemos para nosso trabalho aqui ou Alhures, qualquer lugar, despojarmos do orgulho, da vaidade. Eu estou indo lá no Aguinaldo, vou trabalhar para aquele povo lá, vou lá ajudar. Meu irmão, minha irmã, por favor, muda. O seu vocabulário está errado. Eu vou lá no Centro Aguinaldo trabalhar para me ajudar, para me desenvolver espiritualmente, porque esta é a minha vida. O que vive é meu espírito e não eu. Meus queridos, não sei até onde eu consegui passar esse recado, porque falar da reencarnação, na verdade, nunca deveria ser uma palestra, deveria ser um seminário de 3 a 4 horas, obviamente não comigo, mas com alguém de um cacife mais alto, porque ela é maravilhosa. O assunto é extenso demais, é grande demais, nos ensina demais, e nos ensina a ser realmente espíritas. O espírita é melhor que o outro? Em absoluto. Mas o espírita nos dá as respostas que nós precisamos. Eu falei há tempos aí que eu estudei no seminário, que minha mãe foi da Cristã do Brasil, maravilhoso. Devo até hoje. Se vocês forem no meu carro, tem um lá. Já foi me cobrado por alguns colegas. Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora Perpétua Socorro e um São Cristóvão. Eu fui coroinha do Monsenhor 16 anos ajudando a novena. Agora, aquilo ali não muda, porque eu digo, um espírito protetor meu, por que não pode chamar Nossa Senhora Perpétua Socorro? Não importa isso. O que importa é que eu aprendi do Espiritismo aquilo que eu buscava, as explicações. Eu tinha as dúvidas terrenas. Então o Espiritismo me ensinou. Então, se é você, meu querido irmão, ele trouxe a sua resposta, ele trouxe a sua verdade, ele está lhe mostrando, dentre esses dois dogmas que nós falamos naquele verso, a reencarnação e a caridade, passe a praticar a caridade, deixe a reencarnação para lá, e isso cabe ao amanhã, e você vai ver que a sua vida vai melhorar, o seu estresse vai acabar, a sua angústia vai acabar. Não espere você ganhar na loteria para poder fazer a caridade. Não esquecem daqueles que nós falamos na terça-feira, que são os que dormem. Não fiquem naqueles que observam, eu tenho vontade de fazer, e aí só faz quando bate na sua porta pedindo esmola ou quando tem a calamidade. Seja um trabalhador. Não é para o centro, não é para o Frenélio, não é para o seu vizinho, é para você. Mas seja um trabalhador que aprenda a também, qualquer pequeno empecilho, não deixar de cumprir. Seja aquele voluntário responsável. Hoje eu não vou porque eu não sou funcionário da casa. Quando eu posso, eu vou lá ajudar a descarregar uma cesta. Quando eu posso, eu vou lá ajudar no passe. Quando eu posso, eu vou no trabalho mediúnico. Não é assim. O voluntário tem responsabilidade. Quando o voluntário falta na feirinha, por exemplo, sábado passado, o Aguinaldo ajudou a descarregar a caminhonete.
nós tínhamos um colega lá em cima dando caixa e 2 descarregando. Ontem, graças a bom Deus, né, Gino? Nós tínhamos colegas sobrando. Está indo. Não estou cobrando de ninguém. Cada um tem seu motivo de vir ou de não vir. Mas aquele que não veio, como acabou de falar o nosso Dorival, vamos rogar para os nossos irmãos que não vieram, que estejam viajando e não vieram por estar de ressaca. Então, o que nós estamos querendo dizer é isso, que aqueles irmãos que não vieram no trabalho porque estavam com visita, com problemas, outros, tudo bem. Mas e aqueles que não vieram, pelo simples fato de falar, eu fui sábado, lá tinha muita gente, nesse eu não vou. Você está enganado, porque você não tem só a feirinha. Você tem outras coisas. A casa fala, fora da caridade e na salvação. E essa casa nos dá um amplo campo de trabalho. Tem trabalho a semana inteira, durante o dia e a noite. Tem um próprio trabalho que chama estudo. E nós precisamos de nos instruir, nos desenvolver. Então, se a gente entrar nesse trabalho, um dia, quem sabe, nós vamos ser parte daqueles que servem. Os que servem já são aqueles que estão um pouco acima do trabalhador, que é aquele que passou a entender que ele, trabalhando para o próximo, não está fazendo nada para o próximo, está fazendo para si. Só que, às vezes, lá no fundinho do túnel, ele tem ainda um freizinho que atrapalha ele. Ou um motivo de doença pessoal, ou um trabalho, talvez ele é um funcionário público, e ele quer fazer mais, mas ele tem seu horário de trabalho, ou ele tem um próprio trabalho de sustentação dentro do lar, né? Ele é o arrimo da família, e ele se vê coagido a não cumprir. E esses ainda buscam a chegar mais perfeito ainda na caridade, que são aqueles que se doam, é aqueles que não vivem mais por eles, vivem tão somente pelo próximo, como nós tivemos a dona Cida do Hospital do Pênfigo, que se alguns não estiverem sabendo, ela retornou ao plano espiritual dia 22 de dezembro, último. Nós tivemos a Madre Teresa de Calcutá e o grande nosso Chico Xavier. Então, meus queridos, vamos pensar na reencarnação não como uma imposição divina, mas como um presente de Deus para nós buscarmos a nossa melhoria íntima, a nossa transformação, porque Jesus nos diz: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Mas para que nós cheguemos a essas condições, nós precisamos de nos levantar moralmente, espiritualmente. Que Jesus envolva vossos lares, dessa paz que a gente vê em todo o mundo agora, que essa paz que nós nos sentimos aqui, seja transmitida na nossa casa, seja transmitida para aqueles que estão nos aguardando, que não fique só o abraço fraterno cá entre nós, mas fique o abraço fraterno também dentro da nossa casa, para aquele nosso vizinho que varre o lixo na nossa porta, para aquele vizinho que permite que seu cão saia e venha defecar no nosso portão. Vamos levar a ele ao abraço, vamos agradecer até a ele de falar: você está me ensinando a ter a paciência, porque ninguém perde o que não tem. Quando a gente diz perdi a paciência, lê do engano, nós não praticamos a paciência. Jesus nos envolva, muita paz.